Olá, bom dia. A inteligência artificial chegou para ficar. Cada dia, setores da sociedade vão se entusiasmando com as novas possibilidades oferecidas pela inteligência artificial. Uma delas é o judiciário, que até já começou a utilizar com bons resultados, está expandindo agora esse raio de ação. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar com a gente e tomar café para nos dar mais detalhes sobre tudo isso foi o juiz Felipe Damos. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra vir aqui a esta casa para debater um tema tão importante. Honra nossa recebê-lo. Inteligência artificial e você, qual é a relação? Você é um entusiasta? Eu me considero um entusiasta, um curioso, que gosta de estudar nessa área. E assim, mas a minha formação sempre foi direito, né? Minha área jurídica, né? Passei nos concursos e me tornei juiz, sempre estudando direito, mas sempre fui entusiasta dessa área. E agora, com essa integração, com esse novo movimento que a gente está vendo da evolução da inteligência artificial e os benefícios e também os cuidados que a gente tem que ter para a adoção em todas as áreas, inclusive no judiciário, eu tenho me debruçado, estudado bastante para tentar trazer essa realidade para o judiciário. Pois é, o judiciário parece um dos setores que está abraçando, vamos dizer assim, com mais rapidez os recursos oferecidos pela inteligência artificial, né? Isso, é verdade. Porque, assim, a inteligência artificial de um determinado tipo, que chama-se generativa, que é um dos tipos apenas de inteligência artificial, que é um conceito muito amplo, ela tem uma capacidade de análise de dados, análise de contextos e de produção textual muito grande. Então, o judiciário se beneficia muito disso. Porque nós tratamos dia a dia com texto, com produção textual, com raciocínio, com demandas muito... Segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, temos mais de 80 milhões de processos em tramitação em todo o Brasil. É o judiciário do mundo todo mais abarrotado. É o nosso. É o nosso. E com os juízes mais produtivos, por consequência. Só que é uma produção que às vezes é um enxugar de gelo, que às vezes não resolve. Então, o que a inteligência artificial pode, falando bem claro, de forma ampla, ele pode ajudar a gente conseguir, porque assim, a capacidade do humano de processar esses dados não se compara com uma... Não se compara, né? claro. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? Usar essas ferramentas para o nosso bem, como nosso grande auxiliar, para conseguir analisar esses dados e triar processos, conseguir, de uma forma, ajudar na gestão processual e tentar encarar esse passivo. E eu diria que a gente já está usando isso, não já, doutor? Porque demais. eu me lembro que a gente já teve uma entrevista aqui sobre um robô que foi criado, Carinho, se eu não me lembro o nome dele, que já, de alguma forma, já atua aqui dentro do Judiciário Maranhense. E os resultados, como é que tem sido os resultados do trabalho vamos dizer, dessa ferramenta dentro da agilização desses processos? Isso. Os robôs, eles são uma forma de automação, né? Então, o que eles fazem? No Supremo Tribunal Federal tem o robô Vitor, que ele faz a triagem dos processos que têm repercussão geral, para facilitar que os ministros já julguem de forma, conforme um precedente, né? Sem ter que precisar manualmente separar esses processos. Vasculhar folhas e folhas. Exatamente, que agora bytes e bytes de informações. Mas enfim. O robô faz isso numa velocidade. Exatamente. Aqui no Maranhão nós temos o Laboratório de Inovação, que é o Toada Lab, que é ligado ao Tribunal de Justiça do Maranhão, que junto com o Departamento de TI também desenvolve robôs e outras ferramentas de inovação. Aí temos o robô, por exemplo, Clovis também, que faz essa triagem de que fase está o processo. Tem robôs que também indicam qual tipo de processo aquele processo se refere e se aquele processo se enquadra em determinada categoria, que ele pode ter uma sentença assim ou de outra forma, né? Ou seja, agiliza... Isso agiliza muito exatamente. O trabalho do juiz, exatamente, né? Porque assim, seria uma coisa que nós poderíamos fazer. Sim. Isso é claro, para deixar claro que não é uma substituição, mas ele vai agilizar, né? Quer dizer, é uma coisa que vocês podem fazer, mas que é feito numa velocidade inimaginável para o ser humano, exatamente. Né? Mais ou menos isso. E aí a gente pode pensar em um avanço, porque a inteligência artificial desse tipo, generativa, que é o ChatGPT, que
que é o mais que está na moda, mas assim tem várias outras plataformas, eles também podem gerar, inclusive, na confecção das decisões, coisas mais repetitivas, né? Despachos, certidões, coisas que tomam muito tempo, são necessárias, mas tomam muito tempo dessa atividade burocrática, vamos dizer assim. Então, deixa eu fazer agora aqui o papel do advogado do claro, contra, tá? claro, tem que ter. Quando você diz que ele pode indicar, eu não vou usar a palavra influenciar, vou usar indicar o caminho a ser seguido em determinadas sentenças, em determinados processos, a gente não pode dizer que essa decisão ela está robotizada. Isso, exatamente. E de que de alguma forma o juiz não teve uma análise pessoal do caso? Pronto. Isso foi muito importante, eu agradeço essa pergunta, porque realmente eu não, a gente tem que explicar isso, e esses momentos são muito importantes, por isso que a ideia não é que ele vá analisar o caso e dar a decisão. Ele vai confeccionar aquela decisão, o formato da decisão que o juiz vai tomar. Então, a análise e a supervisão será sempre do ser humano, sempre do juiz. Isso o ministro Luiz Roberto Barroso, né, o presidente do Supremo, que é um entusiasta de tecnologia, ele sempre alerta para os riscos. Então, como esse exemplo que eu lhe falei do despacho, de uma decisão, de uma certidão, não é que ele vai... exemplo, olha, pega esse processo, o que você acha? Faça a decisão. É procedente, é improcedente, tem direito ou não tem direito? O propósito não é esse. A máquina não vai fazer isso. Não vai fazer isso, exatamente. Isso não será substituído em hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma, de jeito nenhum. É o seguinte, eu analisei o processo, eu sei que aquele caso se trata de um caso assim, assim, assado, eu já tenho minha convicção, pronto, eu quero que você faça a minuta, a forma da decisão decidindo nesse sentido. Aí isso poupa um tempo que você mesmo teria que fazer a decisão, você é o assessor. Isso. Enquanto isso, você então, pode estar estudando outro processo. Outros processos, exatamente. Então, em uma hora, se eu posso julgar 10 processos, eu puder julgar 20, 30, um exemplo, né? Já agiliza o tempo. Porque o que acontece hoje, o que incomoda muito os colegas do judiciário, é que as demandas repetitivas, elas crescem a cada vez mais. Esses 80 milhões, muito desses 80 milhões de processos são casos repetitivos. Mas que, claro, são importantes também, porque são vidas das pessoas que estão ali. Pessoais exatamente. Ali, tá certo, mas essas causas individuais, essas causas repetitivas, que já são meio que robotizadas, a gente acaba se sentindo um robô julgando elas a mesma coisa sempre, elas tomam o nosso tempo de julgar as causas mais complexas, de nos dedicar àquela produção artesanal da análise dos processos. Vamos deixar para o robô o que é robotizado. Exatamente, a e ideia vamos é essa. deixar com o humano o que precisa de uma visão mais crítica e apurada. Perfeito. É essa mais ou menos a ideia. Né? E de forma nenhuma delegar a capacidade de decidir. Isso não pode ser feito. Pois é, nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. É meio complexo, é meio confuso, é novo, assusta um pouquinho, mas chegou para ficar, a gente tem que se adaptar e é melhor a gente conhecer, não é? Vamos só fazer um intervalinho, 1 minuto e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o uso da inteligência artificial, principalmente no judiciário. Eu estou conversando com o juiz Felipe Damos a respeito disso. A gente terminou falando no primeiro bloco sobre essa impossibilidade de substituição. Eu lembro de declarações do presidente Barroso, né? Luiz Roberto Barroso, que ele é entusiasta, mas ele tem muitas ressalvas, ele se cerca de muitos cuidados, principalmente na hora das declarações, de não passar a impressão de que a partir de então a gente vai ter um processo completamente robotizado. Perfeito. E a gente vem com um processo eleitoral agora, logo agora. Como é que você vê a utilização dessa tecnologia num processo onde a vontade popular, deve ser soberana? Perfeito. Inclusive, uma das advertências que ele fala, das preocupações que ele tem, é a disseminação da desinformação. Da desinformação. As fake Porque news. ela pode servir para duas coisas, é uma faca de dois gumes. Só que, como eu sempre digo, a culpa, se a gente refletir bem, a culpa é da inteligência artificial e por esses problemas nós vamos freá-la, ou é melhor nós nos conscientizarmos para usar da forma adequada? Porque, assim, os malfeitores sempre usaram o que estava à disposição para fazer
né, para usar... Mesmo a partir do voto do papel Exatamente, já já se usava, né? se Por causa da usava, tecnologia, né? As fake news não foram inventadas agora também, foram, né? Mas agora só os meios é que vão se aprimorando. Infelizmente, à medida que a tecnologia evolui, há quem quer ter uma má intenção na utilização disso, vai também... Há quem a utilize de todas as formas. Exatamente. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado, muita análise nisso. Sobre as eleições especificamente, a gente tem que incentivar o combate a isso, criar formas de... O TSE, inclusive, editou resolução regulamentando isso, né? Tem uma série de exigências agora para você editar vídeos, fazer conteúdo com a inteligência artificial, você tem que informar, né? E só que assim, sempre se dá um jeito de burlar, né? Mas existem tecnologias como marca d'água, é um exemplo de você, um determinado vídeo feito com a inteligência artificial, tem que ter uma marca d'água lá dizendo que tem que informar quem está acessando de que foi feito dessa forma. Só que assim, aí é um desafio para o Poder Judiciário, e nós estamos estudando isso, os juízes eleitorais, né, a escola, o TRE, e todos os TREs, o TSE, as escolas eleitorais, porque assim, vai ser desafiador, porque vão chegar essas demandas de vídeos muito bem feitos, e é impressionante a qualidade, a similitude, né? Você vê um cidadão lá falando com a voz, com a imagem, e até que descobrisse... Até você descobrir. Exato, Pois é, assim, aí que eu analiso os riscos de que a coisa errada é tão bem feita. Pois é. Quer dizer, ela está errada, mas ela foi muito bem feita, que vai confundir, por exemplo, o eleitor comum ou a pessoa comum vai ser confundida através de uma mensagem que está sendo passada por alguém que ele acredita, mas uma mensagem que ele não acredita. Sim. E aí, como é que ele fica? Pois é muito complicado. Aí entra o papel da Justiça Eleitoral, de se equipar, de se modernizar, investir em tecnologia, para nós também termos, assim como esses malfeitores têm os meios de fazer isso, a gente vai ter os meios de detectar e determinar remoção, determinar retratação, fazer as medidas que a lei... Porque assim, a gente não vai ter um meio para evitar que eles usem. Para eliminar essa má utilização não tem como. Porque não tem, porque aí depende, as tecnologias estão aí, as empresas estão elaborando, estão botando no mercado. É a questão, outra coisa que eu queria enfatizar, que por que a revolução da IA está acontecendo tão grande agora e por que está se falando tanto isso? Porque estamos aqui, por exemplo. Isso. Não é porque as tecnologias foram inventadas agora, mas é porque elas estão muito acessíveis, estão no varejo, como a gente diz. Ou seja, qualquer pessoa pode consumir. Pois é. Então, se qualquer pessoa, as empresas estão fazendo, então, isso eu acho difícil haver qualquer controle. A gente vai tentar regulamentar, estamos aqui na Assembleia, então vamos falar de leis. No Congresso Nacional está tramitando o projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial no Brasil, e aí esses pontos serão abordados para a gente tentar limitar a que as empresas permitam esse tipo de veiculação, mas ainda assim, ou seja, o papel do Estado é esse, é reagir, né? Tem que ter uma legislação forte para combater esse mau uso, mas principalmente investir também em tecnologia. Da mesma tecnologia que eles podem usar para combater a tecnologia mal utilizada. Exatamente. Né? Porque você falou, esse uso no varejo, vamos botar assim, hoje ele é tão acessível que um adolescente trancado num quarto pode fazer qualquer coisa com um estrago bem significativo. Perfeito. Isso não tem como impedir de ser feito, mas tem que ter possibilidades de reversão de efeitos. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que é por aí o caminho. Mas, claro, há como limitar, assim, aí entraria um aspecto um pouco mais técnico, né? Nós não vamos entrar muito técnico, não. Mas, assim, se determinado site permite que seja feito, um exemplo que eu poderia pensar assim, determinado site que usa inteligência artificial está permitindo que usuários estejam criando vídeos falsos de políticos. Isso. A gente poderia uma forma de bloquear ele no Brasil, né? A gente já teve polêmicas muito grandes a respeito, né? Mas assim, vão ter que... Só que assim,
À medida que bloqueia um, vai aparecer outro, vai aparecer outro. Então, o que a gente tem que fazer também são esses espaços, né, conscientização. A Assembleia faz muito bem esse trabalho de comunicação, inclusive um complexo desse muito elogiável, né, ou seja, para se comunicar com a sociedade, né, está de parabéns. E é isso, é informação, tentar fazer com que essas pessoas aí, que elas duvidem de tudo, busquem informação de qualidade e sim, dizem que informação é poder, né? Então, essa é a nossa função, passar a informação correta para que você saiba, você sozinho, saiba distinguir o que é certo e o que é errado para você. Você que vai decidir se aquela informação que está chegando a você, ela merece ser utilizada, mas a nossa responsabilidade é checar antes de passá-la para você. Exatamente. É esse o nosso papel aqui, checar a informação. Se você tem informação, você tem tudo. Mas assim, só voltando lá para o judiciário de uma forma sem eleições. Você acredita que o resultado, já dá para sentir o resultado dessa aplicação, desse tipo de recurso dentro do judiciário, tanto na forma de agilização de processos, como na forma de triagem? A gente já tem o Vitor, já tem o Clóvis, já tem a Karina. Essa família crescendo pode dar bons resultados? Pode, já está dando resultado, sim. A gente vê um aumento de produtividade, isso é geral, né, de otimização dos serviços. Claro que ainda tem muito a percorrer, né, até porque novo, né? É novo, é tudo muito novo. E nós, assim, saiu uma pesquisa agora recente, né, que o judiciário de 2022 para 2023 aumentou em 26% o uso de inteligência artificial, né? Então eu acho que é um número considerável. Essa pesquisa também revelou que há um interesse das pessoas em se qualificarem, estudarem sobre o assunto, né, pessoas de dentro do judiciário. É bem aceito. É bem aceito, exatamente, porque assim, a gente se sente meio frustrado às vezes de não dar conta de tanta demanda. Então, o que puder ajudar, eu acho que a gente tem que se valer disso. E a gente tem visto esses resultados, mas assim, a gente também está no meio que é um pouco ainda conservador, um pouco às vezes resistente. Pois né? É isso que eu falo. Muitos bem setores, visto, porque a gente vê o judiciário de uma forma mais conservadora, vamos dizer. Vocês assim, de capa preta, de ternos pretos, essa coisa toda, dá aquela sensação de distanciamento e de decisões absolutas. Aí quando você pensa, tem um robô fazendo isso, você diz, gente, meu caso está sendo analisado por um robô. Não. Exatamente, mas o robô, a inteligência artificial, tudo é como eu falei, é só um auxiliar para agilizar essa situação. Sempre a palavra é auxiliar, apoio, né, e não substituição. E só que assim, a gente tem que superar um pouco essas resistências dentro do próprio judiciário, porque tem muitos colegas todas as áreas, de todas as áreas, porque né? a gente tem que ver que é um caminho sem volta. Porque se fosse uma opção, a gente poderia discutir ou não. Mas assim, todos os especialistas, não sou eu, quem sou eu também para falar, mas especialistas do mais alto escalão, dessas big techs e tudo mais, eles falam que a inteligência, esse movimento que a gente está vendo, ele veio para ficar. Então vai ser como foi o telefônico, a internet, o computador pessoal, que hoje quem aqui vai usar? Vamos supor que aqui nesse setor, vamos retirar esses computadores e vamos botar a máquina de escrever. Não tem mais opção. Não tem volta. Não tem volta. Então você gostando ou não, você sendo entusiasta ou não, tem que se adaptar. Você vai se adaptar, porque não vai ser uma alternativa. Aí o que a gente tem que fazer? Estudar, entender e usar de forma responsável, entender os riscos e entender os aspectos éticos. Isso é fundamental. Tem que se armar, porque se você não se adequa, os outros estão se adequando. Aí a gente volta naquela história da informação e a contra-informação. Se a gente não se aprimorar em passar a informação correta, quem passa a contra-informação está se aprimorando e a gente vai perder, né? Então é um caminho sem volta, não tem jeito. Ainda tem muito que conversar a respeito. E eu estou à disposição. A gente ainda vai conversar muito daqui para frente a respeito disso, sobre resultados, sobre utilização na eleição, sobre cuidados que estão sendo tomados, sobre tudo que está sendo feito para proteger, para garantir essa privacidade do cidadão e que a vontade dele seja respeitada, com certeza. Perfeito. Meu querido, muito obrigada. Nosso tempo acabou, mas nosso assunto não acabou. Rápido, é verdade, passa muito rápido. Nosso tempo acabou, mas o assunto não, então sinta-se à vontade, vamos conversar mais a respeito. Sim, sem dúvida, eu agradeço muito a todos vocês aqui da Assembleia por esse convite, uma honra muito grande. E realmente é um tema instigante que a gente poderia passar horas e horas. A gente pode passar a manhã inteira conversando a respeito e vai ter sempre o que falar. Sim, exatamente. E eu estou à disposição para novas oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você do outro lado, que já sabe que a nossa função é essa, passar a informação correta para você fazer boa utilização dela. E
Você é soberano na decisão que tomar com essa informação. Mas a inteligência artificial está aí, chegou para ficar, vamos nos adaptar. Daqui a pouco ela vai ser nossa coleguinha, ela vai ser uma desconhecida. Até lá a gente tem um bom caminho, mas a gente vai trilhar sempre. Tchau e até a próxima.